Ok? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 105, mas em especial, eu quero falar sobre um personagem que é abordado também lá nesse Salmo. O personagem que nós vamos abordar é sobre José. E durante toda a semana eu comecei a estudar e a começar a viajar no texto bíblico e começar a entender um pouquinho o que é que Deus queria falar aos corações nesta noite. E José é um símbolo de resiliência, perseverança. A palavra resiliência tem sido muito usada nos dias atuais. A resiliência é a forma como as pessoas começam a encarar a realidade da vida, de trágicas da vida, e se reerguer diante da situação. A resiliência é um termo usado na física para informar que um tipo de corpo ele sofre pressão e elasticidade, depois ele retorna ao seu tamanho padrão. A resiliência no meio da plantação agrícola é quando se perde o terreno é inóspito para nascer alguma coisa. Teve a devastação, teve o terremoto, teve a queimada, e ainda a plantinha consegue ainda ressurgir naquele ambiente árido. A resiliência é quando nós passamos por adversidades na nossa vida, uma figura de linguagem para nós agora, e nós conseguimos superar as adversidades e voltamos a florescer diante da sociedade difícil, da situação difícil na sociedade difícil. E quando você começa a observar a trajetória de José do início, você já começa a ver que aos 17 anos de idade, José já estava passando por uma situação difícil na vida, que foi o afastamento do seu pai, que era a pessoa que mais ele amava e que mais amava ele. Eu queria compartilhar com vocês nesta hora. Queria que você inclinasse a sua cabeça nesta hora e conversasse com Deus. Amado Deus e Pai, nós queremos te apresentar o texto que vamos ler, e que o teu doce Espírito Santo encontre espaço nos corações nesta noite, ó Pai. Corações abertos a entender o que tu tens, Senhor, a falar nesta noite. Repreende todo o mal, toda inquietação, tudo aquilo que queira atrapalhar, ó Pai amado, o andamento, não só aqui, mas lá fora, ó Pai. E que teu nome seja glorificado e exaltado em nossas vidas. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que cada uma das palavras das Sagradas Escrituras encontre corações abertos, que possa florescer, Deus amado, nos seus corações e brotar, Senhor amado, a raiz, a plantinha, ó Pai amado, do fruto do conhecimento através da Tua palavra. Em nome de Jesus, fortalece as nossas mãos, fortalece a nossa trajetória, ó Pai amado. Nós temos que aqueles que estão aqui passaram por situações difíceis, mas hoje é noite de reconstrução para a glória do Teu Santo Nome. Hoje é noite de reconstrução de vida para a glória do Teu Santo Nome. E nós cremos, ó Pai amado, que vai ser gerada em nós fé suficiente para darmos a volta por cima e reconhecermos a Tua majestade em nosso meio. Eu que te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 105, nos louvores que são apresentados, vamos observar também falando sobre José. Do versículo 16 ao versículo 19 fala assim, vê se tem a nova Almeida, por favor. Se não tiver, bota na NVI, por favor. Salmo 105, do versículo 16 ao 19. Ok? Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter o quê? Pão, sustento. Versículo 17. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Passa, meu filho.
apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço. Agora é o texto. Até cumprisse a profecia a respeito dele e ter provado a palavra do Senhor. Vocês observou como o texto é trágico? O salmista ele vai dar detalhes de como José foi levado como escravo pelos midianitas ou ismaelitas, vendido pelos seus irmãos para a cidade do Egito. O texto vai mostrar como ele sofreu com seus pés e seu pescoço sendo acorrentado e levado por outros escravos para ser vendido. Com 17 anos de idade, esse jovem já estava trabalhando para o seu pai, junto com os seus irmãos mais velhos, porque ele era o mais novo antes de chegar o Benjamim, que é o 12º filho de Jacó. E por inveja, por despeita, e até mesmo por imprudência de José e do seu pai também, que o amou mais do que os seus outros irmãos, levantou ciúme nos seus irmãos e ele foi levado cativo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, e diga para o seu irmão, querido irmão, querida irmã, diga, mesmo levado cativo, Deus tem um propósito nisso. Mesmo sendo escravo, Deus tem um propósito nisso. Diante de situações difíceis na vida, devemos encontrar caminhos para entender onde Deus quer nos ensinar a vencer. Diante de caminhos difíceis na vida, devemos entender e encontrar caminhos para entender onde Deus quer nos ensinar a vencer. Eu separei uma frase do pastor e autor do livro Sucesso do Fracasso, pastor Clébio Soares. Ele já esteve na nossa igreja também palestrando, que ele fala assim nesse livro: o fracasso terá menos domínio sobre nós se ele estiver distante dos nossos corações. Vou repetir: o fracasso terá menos domínio sobre nós se ele estiver distante dos nossos corações. Muitas das vezes sofremos fracassos, derrotas, perdas. Em vez de afastarmos de nós essa situação e aprendermos com essas situações, nós colocamos para dentro de nós, nosso interior, e começamos aquela luta interna de absorver o fracasso e não fazer do fracasso uma situação promissora para eu aprender e vencer e sair vitorioso dessa situação. Eu estava observando algumas expressões usadas sobre o leite derramado. Vocês já ouviram alguma expressão sobre isso? E não chorar o leite derramado. A ideia é realmente não se lamentar pelo aquilo que já passou e que não volta mais. E algumas frases completam essa questão do leite derramado, que eu achei muito engraçado e queria compartilhar com vocês. Você não deve chorar o leite derramado. Deve chamar um gatinho para tomar o leite que caiu no chão. O leite derramado não é o problema da situação. O problema seria se você perdesse a vaquinha que produz o leite para a sua vida. E essa é a verdade. Muitas das vezes a gente perde alguma situação e começa a afundar nessas questões, colocar o seu coração naquele processo do fracasso. Mas devemos entender que no processo do fracasso, Deus está nos ensinando e fortalecendo para dias que virão lá na frente, para sermos bênção e canal de bênção na vida de outras pessoas que passam pelo fracasso. Não devemos chorar o leite derramado. Não devemos chorar de forma alguma situações passadas, pelo contrário, aprendemos com ela. Aprendemos com essas situações. E no processo da vida desse jovem José,
que era delicadíssimo. Quando o texto em Gênesis capítulo 37, versículo 2, vai nos mostrar essa dedicação por parte de José. Gênesis 37, versículo 2, o texto nos fala assim, a palavra do Senhor. Esta é a história de Jacó, quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os seus irmãos por parte de pai, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e ainda trazia mais notícias. José era também havia passado por um momento difícil, mas mesmo assim o Senhor Deus estava com ele. Gênesis capítulo 39, versículo 2 vai nos mostrar a palavra do Senhor. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono, egípcio. Quando José foi vendido por seus irmãos e levado para o Egito, do Egito ele foi vendido para Potifar, um dos líderes do governo do faraó. Mas mesmo lá, o Senhor nunca o deixou. Fala para o teu irmão, o Senhor nunca te abandonou. No processo da vida difícil que você venha passar, ou dos fracassos que venha passar, lembre-se que o Senhor nunca te abandona. E não abandonou José. Devemos aprender com José. A primeira foi que ele era um jovem dedicado. A segunda foi que Deus estava com ele. E devemos aprender com Josué, pela terceira situação, que as pessoas conhecem que ele era um homem de Deus. Na vida daqueles que passam por situações difíceis, quando nós não perdemos o foco, as pessoas passam a nos reconhecer como homem de Deus. Se você imaginar a situação do José, você vai poder observar que ele tinha tudo para se frustrar na vida. Não havia pessoa mais levando pancada em cima de pancada do que José. Depois de ser vendido pelos seus irmãos, e como nós vimos no relato de Salmo 105, como foi levado, começa a se estabilizar, se estabelecer e ficar próspero na casa do seu Senhor. Acontece mais outra tragédia na vida de José. E o texto vai falar que ele, que era assediado pela mulher do seu Senhor e não cedeu à pressão. A mulher ia para o brega, voltava e queria a pessoa de José dizer assim: não, fica lá na tua vida lá que eu estou do lado de cá. A mulher ia para os bailes funk da vida e voltava carregada do inferno e começava a querer azucrinar a vida de José. A mulher perturbada das ideias, e todo mundo que não tem Deus na vida começa a ser perturbado das ideias e quer atrapalhar o servo do Senhor, mas mesmo assim ele foi fiel a Deus e sofreu agravo por ser fiel a Deus. Quando nós estamos num processo de crescimento espiritual, situações vêm em nossas vidas, mas aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida eterna. O que é que José fez? Sofreu dano. E um homem todo estabelecido sobre a casa de Potifar, tinha um domínio, como mordomo tinha um domínio de tudo, tinha um domínio sobre tudo. Agora se encontra preso no meio de outros presos no palácio do faraó. Mas para tudo Deus tem um propósito. Diga, para tudo Deus tem um propósito na tua vida. Ele foi levado para um setor onde eram os presos, podíamos dizer, presos políticos, ou presos que fizeram agravo ao faraó e à elite de faraó. Não era um cárcere normal.
E lá naquele caso, Deus prospera ainda a vida dele. Por isso que eu falei para vocês que ele é bênção, e ele é entendido, e ele é conhecido entre os homens. O capítulo de número 41, e o versículo 12, e 41, versículo 38, vai nos falar isso muito bem. 41, 12 diz assim a palavra do Senhor: achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. Mesmo dentro de uma prisão, ele foi conhecido, e falaram-se dele também para outros. Versículo de número 38, 41, 38, por favor, abra. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Aprendemos com José que ele era um jovem dedicado. Aprendemos com José que Deus estava com ele em toda e qualquer situação. Aprendemos com José que as pessoas conhecem quem ele é. E aprendemos com José a reconhecer que Deus é o Deus que faz. Fala para o teu irmão: Deus é o Deus que faz. Não estou entrando em detalhes da história, porque você conhece muito bem a história de José. E quem conhece, leia esses capítulos, aliás. Mas você sabe que José foi vendido, levado para o Egito, colocado na casa de um homem que comprou ele, preso por causa da mulher desse homem, e agora interpreta o sonho de dois homens, um copeiro e um padeiro. E agora a fama dele como um decifrador dos sonhos chega ao Faraó 2 anos depois. E lá para o Faraó, ele fala e revela e interpreta os sonhos de Faraó. E a bênção do Senhor se estende sobre todo o Egito. E o que acontece de especial lá com o Faraó é que quando o Faraó fala para ele sobre essas questões e pergunta a ele sobre os sonhos, sobre tudo o que ele sonhou, e pergunta: você pode dizer para mim? E nós vamos ler o que ele responde para Faraó. Ele diz que Deus é o Deus que faz. 41, versículo 16, ele diz mesmo assim: José respondeu: isto não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. O segredo de cada um de nós, na nossa trajetória cristã, é reconhecer que isso não vem de você. Não é você que faz nada, não é você que pode nada, é o Deus que habita em você que pode tudo. Isto não vem de mim, mas Deus dará a resposta, Faraó. O reconhecimento da grandeza de Deus na nossa vida faz toda a diferença no processo de crescimento, de fracasso, de sucesso, de resiliência e voltar de novo à vida. É saber e reconhecer que isso não vem de você. Talvez você tenha potencial em vários setores na vida dentro da igreja, mas reconheça que esses setores não vêm de você. É Deus que dá, não vem da sua estrutura. É Deus que faz, não vem da sua capacidade intelectual. É o Espírito Santo que age na tua vida para abençoar outras vidas. O texto vai nos informar que depois que ele interpreta o sonho de Faraó, e que Faraó faz o processo todo que José pede para ele fazer, ele diz: não existe ninguém no meu reino capaz de gerenciar esse processo. E para chegar a ser governador do Egito, é preciso passar pela escola de Deus do crescimento espiritual e reconhecer que isso não vem de você, é Deus que faz. Queremos ser governadores, queremos ser de alta posição, queremos os destaques, queremos os louros sobre a nossa cabeça como um sinal de honra, como os romanos faziam com os seus soldados. Queremos as coroas de glórias, mas só podemos entender coroa de glória, destaque,
honra quando nós reconhecemos que isso não vem de nós. É Deus que fará prosperar a vida de Faraó, a minha e a tua vida. Quando começamos a entender e aprender com José essas etapas da vida, nós seremos bem-sucedidos naquilo que fazemos e governaremos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Governaremos, estaremos em evidência, abençoaremos vidas, seremos prósperos no que fazemos, seremos promissores em que iremos empreender, porque estamos debaixo da vontade do Senhor Deus. As pessoas querem receber essas bênçãos, mas não querem passar pelos processos. Eu não estou dizendo para você que você vai passar pelo processo de acorrentado do seu pescoço, dos seus pés, que você vai ser vendido pelos seus irmãos, que você vai ser levado como escravo, que você vai ser caluniado pela mulher do Potifar. Não estou falando isso. Eu estou falando que no processo de fracasso na sua vida, aprenda a entender que os fracassos te fortalecerá para você ter sucesso para a glória do Senhor Deus. Não há adversidade maior que você possa passar, que o seu Deus, estando ao seu lado, não possa estar presente com você onde quer que você esteja. Se você passar um pente fino sobre a história de José, você vai ver que ele prosperou em todos os setores. O texto fala que ele prosperou como filho de Jacó, ao ponto de o seu pai o amar mais do que os outros e fazer até uma vestimenta nova para ele. Ele vai sendo levado como prisioneiro na casa de Potifar e prosperou a vida daquele homem também. E depois ele vai para o cárcere, e o texto vai nos informar nessa passagem que lá no cárcere, o comandante da prisão, da chave, o chaveiro, vamos dizer assim, achou graça na vida de José e colocou José como coordenador dos outros presos, porque onde o crente chega, ele chega para abençoar e para ser bênção e abençoador. E depois que ele passa naquele processo, coordenando e ainda achando graça e prosperando e organizando o presídio, ele organizou o presídio. Olha, o pavilhão está bagunçado, fica aqui direitinho, olha, tu fica lá, tu está fazendo muita besteira, fica aqui, tu aqui, e organizou o presídio. Porque quando o crente chega, ele coloca a ordem no versículo para a glória do Senhor Jesus. E por fim ele passa agora a colocar ordem também em toda a estrutura econômica do mundo da época. Pastor do mundo da época. O texto vai nos relatar que em toda aquela região onde existiam pessoas, houve uma seca terrível depois de 7 anos de fartura, uma seca terrível. E todos, até a própria família de José, teve que ir para o Egito, porque somente no Egito encontrava-se alimentos e cereais para comida. Em toda a terra onde tinha pessoas habitando, havia fome, seca e desgraça. E Deus abençoou um jovem para ser bênção sobre toda a humanidade. Um homem que passou de escravo a governador do Egito para a glória do Senhor Jesus. Eu não sei nessa noite como é que está a tua vida. Se está numa vida de escravidão, se está numa vida onde o processo está sendo penoso para você. Mas sabe de uma coisa? Se você estiver com Deus na sua vida, você prosperará naquilo que você faz. Estamos encontrando dificuldade no meio dos cristãos. Agora eu falo para os cristãos e depois falo para aqueles que estão nos visitando. Estamos em dificuldade de ver no meio dos cristãos homens e mulheres que estejam prosperando naquilo que eles fazem. Estamos encontrando dificuldade em bons profissionais no meio dos crentes. Estamos em dificuldade em encontrar em bons homens líderes de departamento no meio dos crentes. Estamos encontrando dificuldade no meio dos pastores, no meio da comunidade dos crentes. Os pastores de hoje estão num processo de decomposição. Estão entregando seus púlpitos para tudo, menos para a palavra do Evangelho de Cristo. Falam sobre tudo, sobre quem é o político que deve ser, quem é a pessoa que deve ser, quem deve ser a estrutura que deve fazer. Fazem de tudo dentro da sua igreja, mas menos falar do Evangelho de salvação de Cristo Jesus. Estamos vivendo um processo difícil também de crescimento espiritual em nossa nação. Se temos pela IBGE um crescimento histórico de evangélicos no Brasil, a tendência é que o reino espiritual estivesse prosperando, mas o que estamos vendo é um reino espiritual degradado, levado à falência de mentira, corrupção, desgraça em nossa nação.
Está na hora de nos posicionarmos como José e entregarmos a nossa vida ao Senhor, e onde colocarmos a planta do nosso pé ser abençoado para a glória do Senhor Jesus Cristo. É inconcebível os jovens, os homens, as mulheres e tirarem nota baixa em suas atividades escolares. É inconcebível um homem, mulher e um responsável pelo seu lar não exercer a sua função com maestria dentro do seu setor de trabalho. É inconcebível um cristão não ser o melhor naquilo que ele faz, dentro das suas limitações. Está na hora de entendermos que devemos ser os melhores para a glória de Deus, para o louvor da sua glória, e dizer assim: não está em mim, mas é Deus que faz por mim. Estamos vivendo dias difíceis, dia de escassez de bons profissionais. Essa semana eu fui obrigado, vou abrir tem uma equipe de mídia agora, na nossa igreja, estão retornando. Disseram que meu celular não presta para nada, mandaram eu comprar um celular novo, tive que comprar um celular caro, mais caro que uma televisão esse negócio. E o celular não presta não, e mandaram trocar até minha perfil, foto de perfil, vocês viram. Já mexeram no meu zap, botaram outra foto, já mexeram no Instagram, botaram outra foto. Então eu vou ter que dar sempre para mexer também lá, que estou mexendo em tudo, então querendo melhorar. E eu fui comprar um celular, num quiosque, e o rapaz, muito desenrolado, começou a falar comigo. Só que tinha uma jovem que era uma das vendedoras também. E você acredita que ela estava vendendo celular. E ela perguntou no rapaz onde é que apertava para falar. No fone de ouvido. Uma jovem que estava vendendo celular, estava perguntando para o outro vendedor onde é que apertar para falar no telefone. Uau! Nem isso ela sabia, que o fonezinho dela tem que apertar para falar com outra pessoa e atender o telefone. Estamos vivendo por esse processo. Estamos vivendo de homens e mulheres que sobem ao púlpito, que nem sequer leram a Bíblia para estar à noite pregando na casa do Senhor. Estamos vivendo uma chacota nas redes sociais por parte de alguns homens e mulheres que se dizem cristãos, estão brincando com a palavra de Deus e não estão levando a sério o que Deus quer que nós levemos a sério. E hoje é noite nós nos levantarmos como guerreiros e guerreiras do Senhor, para fazermos a diferença onde nós estamos, para fazer a mudança onde nós estamos. Talvez o mundo não precisa por completo de você, mas a cidade de Olinda precisa de você. Você precisa mudar para ser bênção, canal de bênção onde você está morando, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus conta com você nessa trajetória. Talvez você não tenha um talento de interpretar um sonho, mas você tem um talento de orar e interceder por outros que estão fracassando na fé. E hoje é noite de você entender que Deus está te levantando para a glória do seu santo nome. E você que entrou por essas portas, que está aqui e que ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é noite de você compreender, de entender que Deus é o Deus que dá a solução para a tua vida, e você vai compreender que só há espaço leal e real naqueles que estão do lado do Deus de José, e o Deus de José está te chamando também para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Não há mais espaço para nada disso, não há mais espaço para estarmos brincando ou estarmos titubeando diante das situações. Não, é hora de nós nos erguermos para diante do fracasso, diante das perdas, diante das adversidades que estamos enfrentando e diante da maré que está nos levando, compreender que Deus é o Deus que está no controle da situação, e até sendo levado pela enxurrada da vida e das águas, você vai ser levado, e lá na frente você vai encontrar um ponto seguro que é Deus na tua vida. Hoje é noite e entendemos que precisamos reerguer, reestruturar e não estar chorando no leite derramado, e sim prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. José nos ensina, nos apresenta que precisamos ser uma pessoa dedicada, precisamos estar com Deus no barco, precisamos ser reconhecidos diante dos homens como homem de Deus. E precisamos reconhecer que Deus é o Deus que faz a nossa vida. Se não for assim, fica difícil a nossa trajetória, a nossa caminhada. Mas Deus quer contar comigo e com você para seguirmos em frente. Se queremos ser governador, presidir sobre qualquer uma das nossas atividades, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso estudo, dentro da nossa sociedade, precisamos passar pelo processo de Deus.
Que Deus, pois, nos abençoe e abençoe a sua igreja, e abençoe esse domingo abençoado, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida. E as palmas louvam. Aleluia. Glória a Deus. Mais forte para o Senhor. Glória a Deus. Há uma canção, não sei se os meninos da equipe 1. Cadê o pessoal da equipe 1? Está aí? Vamos lá? Vamos tocar. Quero que valorize o que você tem. Eu queria que a igreja colocasse o pé, está esse tempo todo sentado. Você vai falar para você, irmão. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser ou você é alguém? Então é importante para ele. Quero. Bota no tradicional, ok? Vá logo treinando aí, diga assim para o seu irmão: você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Para nós. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Fala. Nada de ficar às vezes que não é ninguém. Eu venho falar que o valor que você tem. Eu venho falar que o valor que você tem. Fala para meu irmão, ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com Jesus